você vai acompanhar aqui. Para aqueles que particularmente têm uma dificuldade, tudo bem. Mas se você pode abrir a Bíblia agora, não perca a oportunidade de abrir a palavra de Deus nesse momento. E não se inquiete com nada. Apenas esteja atento por alguns minutos. Daqui a pouco nós vamos orar juntos. Cantares de Salomão, capítulo de número 4. Todos acharam? Dê um grito de glória a Deus aqui. Versículo de número 16. Apenas este versículo. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo de número 16, diz assim: Desperte vento norte, e venha vento sul, soprem no meu jardim. Somente aí vou ler novamente. Desperte vento norte, e venha vento sul, soprem no meu jardim. Amém. Olhe bem para cá. Quem está proferindo essas palavras lidas aqui é alguém que no livro de Cantares de Salomão é descrita e apresentada como a amada, a eleita do rei. Claro que esta que aparece aqui sendo apresentada desde o capítulo 1 de Cantares ao capítulo 8 como a eleita do rei, ela não é alguém que poderia-se, observando-a, acreditar que haveria alguma possibilidade dela estar nessa lista daquelas que são chamadas de escolhidas, separadas para o rei. Não. Quem olha para esta mulher e conhece o livro de Cantares de Salomão e no mínimo atentou para 2 capítulos deste livro, capítulo 8, que para mim é onde começa o livro de Cantares, e o capítulo de número 1, no mínimo olhando para esse livro e para esses capítulos, percebe que é algo que a gente desprezaria de cara. Se alguém trouxesse esta mulher e eu e você estivesse ali, no meio daqueles que seriam os instrumentos que ao lado do rei dariam a sua opinião sobre quem deveria ou não ser separada para assentar numa cadeira de honra, para estar num ambiente de honra, para viver a experiência de desfrutar das coisas honrosas do rei. Eu sei que qualquer um, ouvindo esta mulher se apresentando, diria assim: bom, a senhora, por gentileza, ou você, por gentileza, retire-se da fila, porque a fila aqui, ela não está sendo posta ou colocada para que seja escolhida a mendiga de Judá ou de Jerusalém. Não, nós não estamos aqui colocando uma fila ou um concurso aqui para que seja eleita a alguém que vai passar aqui fazendo vergonha ao reino e ao rei. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mulher que aqui está proferindo as palavras que eu li agora, ela apresenta-se aqui neste livro de Cantares como alguém que traz consigo 3 marcas terríveis que logo fariam com que ela jamais tivesse o direito de ter acesso ao palácio do rei, ao reino do rei, à comunhão com o rei, à intimidade e ao relacionamento que ela passa a ter com o rei. Eu estou falando isso aqui e vou repetir. Ninguém olharia para ela como alguém que seria a eleita, a escolhida para estar ocupando essa vaga de alguém que é amada, de alguém que é separada, de alguém que é escolhida. Não, a mulher aparece como uma camponesa, porque todo mundo que prega sobre ela diz que ela é uma mulher do campo, e ela nunca foi. A realidade dela era outra, mas como os irmãos a empurraram para o ambiente do deserto, deram a ela a oportunidade de desenvolver uma habilidade para a sobrevivência dela, e esta habilidade estava ligada ao campo. E é por isso que ela, quando fala sobre
os ouvidos ou diante das pessoas que ocupam lugar no palácio do rei, ela diz no capítulo 1 de Cantares, verso 6, eu sou uma mulher que conheço muito bem o que é desprezo. Ora, eu sei o que é desprezo, eu vivi desprezo, eu já fui alvo de desprezo. É o que ele está dizendo. Eu conheço nada de lado o que é não. Eu estou falando do homem mais sábio da terra. Eu estou falando de um homem extremamente poderoso financeiramente. Eu estou falando de alguém que escreveu tantos provérbios e alguém que recebeu tanto respeito das pessoas, que tinham autoridades que saíam de longe para ter com ele. Imagine se ele pega alguém para estar do lado dele dizendo assim: eu quero apresentar a mulher que eu escolhi para ser a mulher da minha vida, e ele dissesse, aqui está. Quem é ela? Ele diria, é a ti. Eu sei que ele particularmente não iria buscá-la para ser a mulher do reino, trazendo essa marca do desprezo com ela. Ouça-me bem, ela traz uma segunda marca sobre ela, e essa marca está ligada a uma experiência que ela teve, eu diria, um tanto subjetiva. É uma experiência íntima, é uma experiência no interior, é uma experiência no coração. E por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque ninguém mais do que ela poderia dizer para a gente com todas as palavras possíveis o que é depressão, porque ela sabe muito bem o que a rejeição gerou no coração dela, um sentimento de abatimento tão grande que abriu a porta para que ela fosse oprimida, e eu digo mais, ela fosse comprimida, pressionada, ao ponto de apresentar-se no livro de Cantares como alguém que buscou estar diante do rei, mas não como quem coloca a face para fora, não como quem apresenta o sorriso para o rei. Ela está diante do rei, mas está escondida. Por que eu digo isso? Porque o próprio livro de Cantares, no capítulo 2, verso de número 14, verso 15, verso 16, diz que o rei dá um grito e diz assim: amada minha, sabe como é que eu estou te vendo? Quem está comigo aí, diga amém. Eu vou dizer de novo, olha o que ele diz: amada minha, sabe como é que eu estou te vendo? Eu te vejo como uma cobra entre as rochas. Você logo diria, pastor, essa ideia de cobra na Bíblia fala de prudência, de sagacidade. Mas nesse caso aqui não. Aqui está falando de uma mulher que está escondida. Ela não se apresenta, ela é inteligente, ela é alguém que carrega consigo qualidades, características, mas ela não coloca a cara na rua. E por que não coloca, pastor Jefferson? Ela não coloca porque toda a rejeição que ela sofreu foi tirando dela todo o prazer de viver, foi tirando dela toda a vontade de agir e de reagir, foi tirando dela toda a condição e a possibilidade de apresentar-se a alguém como uma mulher que diz: eu tenho esperança, eu sou feliz, eu tenho alguma coisa de alegria em mim. Não, toda a rejeição e o desprezo, principalmente porque veio de dentro da família, de dentro da casa, isso acabou com ela, deixou ela apequenada, deixou esta mulher abatida, deixou esta mulher deprimida, e eu acrescento novamente, totalmente comprimida, ao ponto dela olhar para si mesma e dizer: eu não tenho nada para apresentar ao amado. É por isso que o livro de Cantares vai se construir, porque tudo que o amado vai falar é para tirá-la da depressão. Por exemplo, no capítulo 7 de Cantares, quando ele abre a boca, ele diz para ela: minha filha, eu vou falar de você da cabeça aos pés. E ele começa a elogiar a cabeça dela, o pescoço dela. Eu nunca vi ninguém elogiando o pescoço de alguém, a não ser dizendo que é cheiroso. Mas ele olha para ela e elogia o pescoço dela, ele elogia os ombros dela, ele elogia os seios dela, ele elogia a cintura dela, ele elogia o jeito dela andar, ele elogia os pés dela. O que é que ele está fazendo? Ele está dizendo para ela: minha filha, entenda
que eu não quero ver você nessa depressão. Eu sei o que o desprezo fez com você, mas eu não te resgatei para você ser escrava dessa depressão, para que você se sinta como alguém que carrega um complexo de inferioridade. Não, eu não te coloquei aí para você ficar assim tímida, acuada, sem vontade de abrir a boca e gritar, sem vontade de apresentar essa face bela que eu lhe dei. Olha, eu te resgatei. E ela diz: eu sei. Ele diz: eu te tirei do lugar que ninguém te tiraria. Ela diz: eu sei. Ele diz para ela: eu te puxei com a minha mão forte e te tirei de lá. Ela diz: eu sei. Por que eu digo que ela diz eu sei? Porque ela mesma conta no capítulo 1 de Cantares, versículos 5 e 6, quando ela está no palácio, ela diz assim: olha, vocês estão me olhando e estão me vendo aqui assim triste, assim abatida, mas eu não estou aqui por causa de mim. Foi o rei que foi me buscar. E o rei foi te buscar onde? Ela diz: no lugar que vocês me viram subir. Porque no capítulo 8 de Cantares elas dizem assim: quando nós te olhamos, nós te vimos subir do deserto. E eu vou te dizer uma coisa: aqui no palácio não tem mulher do deserto, aqui não. Aqui no palácio só tem gente que tem pedigree, que tem pompa, que é filha de autoridade ou de rei. Ou seja, aqui só tem princesa. Por quê? Foi uma atitude de Salomão que ele particularmente revelou a partir dali o que é ter uma inteligência política. Ele foi fazendo com que os relacionamentos acontecessem para que simplesmente não precisasse guerrear com ninguém. Então todas que estão ali são filhas de rei, são princesas, é gente de autoridade. E no meio deste lugar cheio de pompa e de honra, olha o que é que Deus faz. Deus pega a mulher do deserto, Deus pega a mulher desprezada, Deus pega a mulher simplesmente oprimida e deprimida e abre um espaço no palácio para ela. É por isso que ela vai abrir a boca em Cantares, capítulo 1, verso 5, e vai dar testemunho. Ela diz assim: olha, vocês estão me vendo como uma mulher no deserto, mas eu não estou aqui por causa de mim. Foi o rei que foi me buscar, foi ele que me tirou, foi ele que me resgatou. Tem alguém que está entendendo? Eu vou continuar. Foi ele que me resgatou, foi ele quem tirou, foi ele quem me puxou para cá. Sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui por causa dele. E ela diz assim: deixe-me falar quem eu era antes dele me encontrar. Cantares 1, verso de número 5, ela diz assim: eu era como as tendas de Quedar. Eu vou dizer de novo: eu era como as tendas de Quedar. Eu vou falar mais uma vez: eu era como as tendas de Quedar. Por que ela diz que ela era como as tendas de Quedar? Ela não está falando isso aqui por acaso, ela está contando uma história. Porque quando ela diz que ela era a tenda de Quedar, ela está esclarecendo que ela não está no palácio por acaso, é porque o rei quis tirá-la. E ela diz assim: quer que eu diga o que é que ele fez comigo? Eu era como uma tenda de Quedar. Quem era Quedar? Quedar é um descendente de Ismael. Eu vou dizer de novo: Quedar, ele é um descendente de Ismael. Que Ismael, pastor? Aquele que é filho de Agar com Abraão. Sim, o Ismael que lá no capítulo 21 do Gênesis aparece sendo colocado para fora, e que conheceu bem o que é deserto, e que parecia que ia morrer no deserto. Não morreu, porque Deus fez um milagre de mostrar a ele e a mãe que havia um poço de água ali, e Deus saciou a sede do menino, impedindo que o menino morresse. Aquele menino nunca mais ele voltou para outro lugar. Ele ficou naquele lugar onde o poço foi aberto ou foi revelado, e ele cresceu ali, naquele ambiente do deserto. Todos os descendentes de Ismael, eles saem dali, daquele ambiente, daquele espaço, daquele território geográfico. De onde, pastor? Eles saem do território seco. Se você procurasse a partir da historicidade bíblica tentar
tentarem detectar aonde estão os descendentes de Ismael, eu diria para você, olhe para o livro das Crônicas, porque o livro das Crônicas é quem dá testemunho aonde esses descendentes eles se desenvolvem. É no ambiente do deserto, é no ambiente seco. Neste ambiente do deserto e neste ambiente seco, as gerações de Ismael vão se desenrolando até chegar em uma figura que assume a postura de um líder do deserto. Qual o nome dele, pastor? Quedar. Quem é esse cara, pastor? É alguém que se incomodou com uma situação que ocorria naquele ambiente do deserto. Sabe o que é que acontecia? Ele lidou com uma situação desconfortável. Todos aqueles que habitavam no deserto, eles começaram a erguer, olha bem para cá, eles começaram a erguer umas tendas. Estas tendas eram tendas brancas. Eles tiravam da pele ou do pelo do animal e faziam essas tendas, colocavam essas tendas ali, entravam nelas, habitavam nessas tendas e ficavam ali cuidando das coisas no deserto e lidavam com a tenda como seu ambiente de consolo, de paz e de refúgio, até o momento que aparecia aqueles ladrões do deserto. Esses ladrões, quando viam esse pessoal nas tendas, eles entravam e invadiam cada tenda daquela e eles arrancavam tudo que havia naquelas tendas e levavam com eles. Quedar, que aparece aí como um descendente de Ismael, sabe o que é que ele fez? Ele se incomodou e disse: aqui na minha tenda ninguém vai roubar mais nada, aqui na minha casa, no meio da minha família, ninguém vai tirar mais nada. Sabe o que é que ele fez? Ele começou a mudar a estratégia dele. Se ele usava uma tenda branca para servir de lugar de refúgio, ele começou a pegar uns animais escuros, tirava o pelo deles e começou a fazer, em vez de tendas brancas, uma tenda escura. Quando os ladrões vinham, que olhavam para essa tenda escura, ninguém sabe até hoje o porquê. Eu já pesquisei em todos os materiais históricos possíveis, não achei o porquê, mas eu entendi que todos eles que iam roubar, quando olhavam para aquele homem que estava na tenda escura, eles diziam assim: a gente nunca viu uma tenda escura por aqui, por que essa tenda escura está erguida? É melhor não mexer ali, foge, sai daí. E eles começaram a espalhar um boato, uma história. Eles começaram a dizer assim: os homens da tenda escura é um bando de gente das trevas, não toca neles, não mexe neles, não entra na tenda deles. Esses homens aí da tenda escura é gente das trevas. A geração de Quedar ficou conhecida no deserto como a geração da tenda escura, a tenda das trevas. Alguém dizia: não chega, que ali você morre, não mexe, que ali você se acaba. É isso que a mulher está dizendo em Cantares 1, verso 5, quando ela diz: eu era como uma tenda de Quedar. Ela está dizendo: isso aqui só vai dar glória quem está ligado. Ela está dizendo assim: antes do rei me achar, eu era como uma tenda escura, eu era uma tenda das trevas, eu não valia nada, mas o rei foi lá naquele deserto terrível, pegou na minha mão, me arrancou de lá, me tirou de lá. E sabe o que é que ele fez comigo? Ela diz no capítulo 1, verso de número 5, ela diz assim: ele me fez uma cortina no seu palácio. Eu não sei se você vai entender o que eu vou liberar aqui, mas eu penso que na mente do apóstolo Paulo estava pensando justamente nisso. Em Colossenses, no capítulo 1, Paulo diz assim: ele nos transportou do reino das trevas. O que Paulo está dizendo é: ele nos tirou da posição de tenda escura e nos colocou como uma cortina no palácio. Olha para mim, eu sei que o sono atrapalha, mas tem gente aqui que deveria agradecer, porque se Deus abrisse um telão aqui agora para mostrar quem você era, você ia simplesmente dizer: eu era isso aí mesmo, eu era uma tenda escura, mas quando o rei chegou no deserto da minha vida, parece que tem alguém na reunião comigo. Levante a mão aqui. Levante a mão só quem está comigo nesta reunião. Dê um brado de glória a Deus bem forte aqui agora. Segure a sua mão lá em cima, por favor.
Segure a sua mão. O rei te tirou da posição de tenda escura e te fez uma cortina no palácio dele. Por que que o diabo, ele é irado com a sua vida? Por que que o adversário, ele investe contra a sua vida? É porque ele sabe a mudança de posicionamento que você viveu. Há uma honra que te acompanha. Eu vou dizer mais aqui: há uma honra que te acompanha. Eu vou dizer de novo aqui: há uma honra que te acompanha. O rei te tirou do deserto e te colocou no palácio. Você, a sua vida, você agora conhece o que é línguas estranhas. Você agora conhece o que é se envolver e andar nos mistérios de Deus. É por isso que você não pode ficar calado esta noite aqui. Olhe para alguém do seu lado, se você pode. Pegue no ombro dessa pessoa, dá um grito de glória no ouvido dela agora e diga para ela: há uma honra que te acompanha. Há uma honra que te acompanha. Tu não valia nada. Alguém te chamava de bêbada, alguém te chamava de bêbado, alguém te chamava de drogado, alguém te chamava de miserável. Hoje olha para você e diz: olha a cortina do rei ali. Pega no ombro dessa pessoa e não larga. Segure o ombro dele e diga: você tem muito para agradecer esta madrugada. Segure o ombro dele e dela e não largue. Eu estou sentindo que acabou de entrar uma nuvem de glória neste ambiente aqui. Há algo diferente aqui agora. Ele está querendo me tomar dos idiomas dele. Eu vou deixar. É de Kawas. Edukawa toia mandou revar. Reminia da Kawatoi Edei da Gadagácia. Eu estou falando que alguém aqui foi resgatado pelo rei. E o rei não te tirou apenas do deserto. Ele te tirou da depressão. Ele te tirou da opressão. Abra a boca para dar glória. Só quem está sentindo o que eu estou sentindo, abra a boca e inunda este lugar aqui, dando um grito de glória a Deus bem alto. Abra a boca. Eita, que a nuvem está bem baixinha aqui. Cadê os pentecostais que vieram para fazer um barulho neste lugar? Se você está comigo ainda aqui nesta vigília, abre a tua boca agora. Eu estou falando com gente que o rei mudou a realidade dele, e que pode ouvir esta manhã o rei dizer para ele assim: eu te resgatei. Eu vou continuar para você melhorar o glória a Deus. Eu te tirei das trevas, eu te salvei, eu te perdoei, eu te regenerei, eu te dei o meu Espírito do Senhor. Quem já viveu uma experiência de salvação aqui? Eu entendo porque que ela está aqui, abrindo a boca no capítulo 4, verso 16, para falar o que ela está falando. Ela não falaria por acaso. Na verdade, o livro de Cantares, para mim, é um dos livros mais ousados, onde personagens aparecem dizendo coisas que em nenhum outro livro da Bíblia outros dizem. É o amado, que é o rei, olhando para ela e descrevendo ela dos pés à cabeça. É ela olhando para ele e dizendo coisas para ele que me deixam espantado. Por exemplo, no capítulo 1 de Cantares, verso 2, ela grita e diz assim: ó rei, melhor para mim é o teu amor do que o vinho. E o rei grita para ela: você deve estar doida, porque o vinho que você provou e bebeu é o melhor deste tempo. E ela diz: pode ser o melhor para quem não te conhece.
Porque quem te conhece sabe que o que enche a gente de alegria de verdade é o teu amor de manhã, é o teu amor de tarde, é o teu amor de noite. Cantares 1, verso 7. Ela diz assim: me diz onde tu apacentas o teu rebanho, porque eu, isso é ousadia, não quero mais andar na companhia dos teus companheiros. Ou seja, eu não quero viver da experiência de ninguém. Tire o véu que eu quero a minha. Vou dizer de novo, ela diz: tire o véu do meu rosto, porque se os teus companheiros têm experiência, eu que sou a eleita também quero ter contigo. Ela é ousada. Não grita não, mas eu sei que tem homem aqui que diz assim: esse era o tipo da mulher que eu queria encontrar. Não revela não, varão. Que ela é ousada. Ela grita no capítulo 2 de Cantares, verso de número 3 e 4, coisas que só alguém que tem intimidade pode gritar. Ela diz assim: o meu amado para mim, em meio aos campos, é a mais alta e mais bela árvore que eu conheço. Não queira entender a linguagem literalmente não, que senão você vai ficar chocada. Deixa isso para lá. Mas ela diz assim: debaixo da sua sombra eu me assento. Sem maldade na cabeça, por favor. Porque o livro é um livro erótico. Mas quando ela está falando aqui, a gente ouve o grito da igreja que sabe que tem abrigo. O Salmo de número 91 diz que para aqueles que temem a Ele, tem sombra. Entende quem está ligado? Ela diz que se abriga debaixo da sua sombra. E diz assim: Ele pega do melhor dos frutos que Ele tem e me dá na minha boca. Esse fruto que Ele está falando aqui tem a ver com as virtudes do fruto do Espírito. Ela continua. Só vai entender quem está ligado, eu disse. Capítulo 2 de Cantares, verso 4. Ela diz assim: é Ele, só vai dar glória quem está ligado. É Ele quem me leva à sala do banquete. E ela diz para quê? Para desfrutar do que Ele tem de bom lá, mas tem uma coisa que Ele a leva para a sala do banquete para oferecer. E o que é, pastor? No verso de número 6 do capítulo 2, ela diz o que é. Ela diz assim: Ele coloca a mão dele sobre a minha cabeça e com a outra Ele me abraça. Eu vou dizer mais uma vez, hein? Que não é fácil de pegar não. Ei, não é fácil de pegar não. Custou uns 21 anos para eu poder entender. Então eu vou te ajudar. Vou te ajudar. A gente está numa madrugada de vigília. E o Espírito de Deus que mudou a mensagem, Ele sabe o porquê está falando. Mas eu estou dizendo para alguém aqui que Ele olha para ela e diz: eu tenho aquilo que você precisa para que a sua mente descanse. Está pegando agora, não é? Só que quando Ele abraça, Ele diz para ela: eu tenho o equilíbrio que você precisa. É por isso que no capítulo 2, versos 16 e 17, ela grita. E ela diz assim: volta, amado meu, antes que a noite chegue. Por que ela diz isso? Porque ela sabe que essa caminhada de transformação que ela viveu, esta caminhada de proximidade do rei que ela está vivendo, traz contra ela alguns inimigos. Um deles é a noite. Os outros vão se apresentando no caminho.
Como, por exemplo, no capítulo 5 de Cantares. Quando o rei bateu na porta e pediu para ela abrir, ela não quis abrir. Então ele particularmente olhou e disse: eu vou sair. Saiu. Ela abriu a porta e disse: cadê ele? Sentiu o cheiro do perfume dele. E disse: eu vou atrás até achá-lo. E saiu procurando ele. Só que na medida que ela foi procurando até achá-lo, ela não achou de imediato. O capítulo 5 de Cantares, versos 5, 6, 7, diz que ela achou um grupo de inimigos. Quem são estes? São aqueles que atormentam nas noites da nossa vida. Eles apresentam-se diante dela e a Bíblia diz que fazem 3 coisas contra ela. Primeiro, tiram dela a capa. Segundo, espancam ela. Terceiro, ferem até deixá-la no chão. E quando ela está no chão, ela começa a gritar. E alguém aparece e ela diz: filhas de Jerusalém, perdi a capa, estou ferida, tenho apanhado no caminho, mas diga ao meu amado que eu estou enferma de amor por ele ainda. Ela tem inimigos, e por ter inimigos ela sabe: eu preciso do abraço dele, eu preciso da presença dele. Preste atenção que a gente vai chegar lá. Ela diz, por ter inimigos, ela diz: eu preciso da companhia dele. É por isso que no capítulo 3 de Cantares, olha para mim, capítulo 3 do livro de Cantares, ela bate na cama. Ei, olha para cá. Bate na cama. Ela, na cama. Bate aqui. De olhos fechados. Se fosse nordestina ou sertaneja, ela diria: oxente, cadê ele? Era de madrugada, ela levantou, procurou ele na cama, não achou. Ela levanta-se e diz: cadê você, amado? Só que o que ela vive ali, presta atenção, é o que muita gente chegou nessa madrugada aqui vivendo. Uma busca sem respostas. Porque a gente não entende o porquê que o amado desaparece. Porque de vez em quando se clama, se pede, se busca, se bate na porta e ele não chega. Tem gente que fez um esforço imenso e eu aplaudo essas pessoas, eu reconheço o seu esforço. Você poderia e teria opções diversas, principalmente numa cidade como Caruaru ou lá em Campina Grande, onde eu estou. Só que você olha e diz: eu estou deixando tudo isso, porque apesar de não achá-lo na cama, eu sei, ele não vai ficar escondido de mim por muito tempo, ele vai se revelar. Quem crê que ele tem uma revelação para esta manhã aqui? Então segura só um pouquinho. A mulher que está dando este grito no livro de Cantares aqui é a mulher que aparece no capítulo de número 6, versículo de número 3, no capítulo 2, versículo 16, dizendo uma coisa absurda: ousadia. O que é que ela diz, pastor, que o senhor considera uma ousadia? Ela diz assim: o meu amado é meu, e eu sou do meu amado. Pare aí. Se ela estivesse como alguém que ocupa lugar no palácio sozinha, eu ficava calado. Só que quando eu fui ler a história, eu vi que o rei, para quem ela está falando essas palavras, ele tem 1000 mulheres lá. Diga se não é uma ousadia. Alguém que acabou de chegar no palácio está tão metida a besta de dizer: o amado é meu. Irmão, junto de mulher não se faz isso não. Olha, eu tenho a minha em casa, eu sei. Ó, se ocupa espaço,
Quer ver uma coisa? No ambiente de trabalho, alguém gritar: eu sou a melhor funcionária daqui. Tu vai querer jogar uma pedra nela. Tu é crente e tal, mas... Por que eu estou dizendo isso? Porque a declaração dela é uma declaração exclusivista. É o tipo de declaração que me incomoda na Bíblia. Me incomoda. Salmista Davi, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Peraí. Eu gritaria na hora: ó Davi, ele não é só seu não, é meu também. Davi ia olhar para minha cara e dizer assim: vem cá, você já passou pelo que eu passei? Porque eu só digo que ele é meu, porque eu sei o caminho que eu andei e sei como ele me confortou no caminho que eu andei. Conte a sua experiência. Eu estou falando aqui de alguém que tem uma atitude exclusivista. Isso é ousadia no reino. É olhar e dizer assim: olha, eu não sei as demais, mas nesta vigília aqui, o rei pode saber que ele tem alguém aqui que está ligada nele até o final da vigília. Alguém que não abre mão da intimidade, que não abre mão da comunhão. Porque se você pegar o currículo das outras que estão no reino, não tem ninguém se levantando de madrugada para procurá-lo, não tem ninguém chorando, não tem ninguém buscando, não tem ninguém declarando amor para ele. Então ela olha e diz: já que vocês não buscam, deixa que eu busco. O amado é meu e eu sou. Por que eu estou dizendo tudo isso como introdução esta noite, já para terminar? Porque nesse livro de Cantares aqui, olha para mim, esta mulher aparece fazendo 4 pedidos. E eu já estou deixando claro com o que eu disse aqui, o porquê que ela está fazendo esses pedidos. E eu quero deixar aqui hoje como palavra rápida que o Espírito de Deus me deu, que estes aqui são os 4 pedidos da noiva. E eu quero dizer hoje à noite aqui, nesta manhã, que os pedidos que a noiva faz aqui, deve ser o pedido que a noiva faz aqui esta manhã. O primeiro pedido que ela faz, vou correr. Capítulo 1, verso 4 de Cantares. Ela diz assim: leva-me atrás de ti, por onde fores, amado meu. Onde tu fores, onde tu entrares, seja nos vales ou nas portas de honra, me leva, porque eu quero seguir os teus passos por onde quer que você for. Essa declaração dela deve fazer parte da nossa vida, porque a gente hoje tem muita gente como digital influência, influenciando os crentes. E eu não tenho nada e nenhum problema contra aqueles que têm milhões de seguidores. Mas a ideia é que você acompanhe o passo dia a dia. Só que na medida que você vai acompanhando os passos de quem está aqui embaixo, muita gente não está acompanhando os passos daquele que está em cima. Porque já foi dito aqui, enquanto você se conecta aqui, você tem se desconectado de lá. E a ideia do rei hoje aqui é levantar esta igreja como uma igreja que sabe o caminho que o rei anda e que anda no caminho que o rei está andando. Porque se você diz para ele: eu quero ir atrás de ti, ele vai deixar claro para você: então não me dê desculpa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus passou junto de alguém, alguém disse: eu vou te seguir. Jesus disse: olha, as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer a experiência de um caminho que lhe apresenta desconforto? O rapaz some da história. Por que some? É simples.
Nem todo mundo que diz que quer segui-lo o quer de verdade. Mas aqueles que estão aqui, eu estou dizendo, o rei está dizendo a você: eu tenho um caminho, ande comigo e eu vou te levar aonde você for. Segundo pedido dela, eu corro. Segundo pedido dela, Cantares capítulo 7, versículo 12. Ela diz assim: amado meu, leva-me aos campos, às cidades, a outras dimensões e lugares. O que é que ela está pedindo? Não me deixe no ambiente que me limita, porque o que me limita particularmente não me dará, olha para cá, direito de ter coisas grandes para contar. Ela está dizendo para ele: amado da minha alma, eu quero que tu tires os meus pés do quarto da limitação e me leves um pouco adiante. Deixe-me dizer aqui, qualquer homem com dinheiro ou qualquer mulher com dinheiro pode pagar a sua viagem para Israel ou para qualquer outro lugar do mundo e dizer para você: te tirei dos limites. Você vai uma vez e volta para a mesma realidade. Agora, se o amado te pegar na mão, eu vou dizer de novo aqui para os pentecostais darem um glória aqui, daqueles bem alto aqui, tá? Eu vou dizer mais uma vez aqui: se o amado te tomar pelas mãos, Caruaru fica pequeno. Eu estou profetizando, Pernambuco fica pequeno. Eu sei o que eu estou falando. Eu estou profetizando para a gente aqui, eu sei o que eu estou falando. Não fique olhando para o amado como alguém que tem e pedindo coisas como se ele não tivesse. Eu vou dizer de novo: fale com o amado sabendo que ele tem, e sabendo que ele tem muito mais do que você precisa para lhe levar a dimensões maiores. Jesus disse em Lucas 11, a partir do verso 9, ele disse claramente: não tem um pai que o filho lhe peça pão para lhe dar uma pedra, porque o pai tem mais. Deixe-me dizer aqui, porque tem gente que chegou aqui vivendo uma limitação na sua geografia. É gente que tem conhecido uma dimensão de Deus, mas apenas dentro do quarto. Não está indo a lugares mais altos e não está vivendo coisas mais altas, porque não dizem ao amado: me leva. Esta manhã aqui é a manhã daqueles que olham para o amado e diz: tu não precisa de passaporte para me levar. Eu estou profetizando e alguém ainda não pegou. Eu vou dizer de novo, hein? O amado está esperando uma mulher gritar nesta manhã aqui. O amado, eu vou dizer de novo, hein? Ele está esperando uma mulher, um homem gritar aqui hoje e dizer para ele: chega de limitação, amado, me leva, abre a porta e me leva. Quem está querendo uma dimensão nova de Deus na sua vida, fique com a mão levantada, abra a boca agora e recebe o que Ele está te dando esta manhã aqui, porque Ele marcou esta manhã para te dizer: se você crê que eu posso, do jeito que eu tirei José da cadeia e levei para um trono de honra, para ser instrumento para as nações, eu começo a te levantar aqui agora. Ouça o que eu estou lhe dizendo, porque eu sei onde é que eu estava essa hora, pastor Júnior, há anos atrás. Eu sei, eu estava com um caixote de tomate
aqui nos ombros, ajeitando umas coisas no banco da feira. E um dia Deus levantou um profeta que estava numa vigília como essa. Ele saiu marchando pela noite e alguém dizendo: só pode ser um doido andando daquele jeito. E ele dizendo: é nada, eu sei o que eu estou fazendo. E eu estava aqui, ó, com a caixa de tomate nos ombros. Esse homem sai cantando um cântico espiritual e aparece na minha frente. Eu tomei um susto. Ele disse: não se assuste não, que a voz que vai falar com você, você conhece. Dentro de alguns anos, ele disse assim: tu olharás para o relógio, e era este horário, estarás com o microfone nas mãos pregando. Aí ele disse para mim: diga as caixas de tomate que acabou, porque começa um tempo onde nesta hora, ou você está com o microfone sendo instrumento de Deus para vidas, ou você vai estar voando no avião. Meu Jesus, as coisas viraram. Eu estou falando com gente que está aqui, porque o Espírito de Deus, ele não muda uma mensagem como a que eu tinha para pregar por acaso. Ele está chamando gente para ir mais longe. Quem está querendo? Olha para alguém do teu lado e diga para ele: chega de limitação. Grita. Homens, Deus não quer você dentro de um limite. Os limites que a sua mente impõe não podem segurar você se você tem promessa. Mulheres que estão aqui, deixa a tua mente voar, deixa a tua mente expandir. Você está ouvindo alguém que nunca imaginou que escreveria um livro que estaria sendo em Londres, rapaz, que estaria sendo lido lá nos Estados Unidos da América. Eu sou fruto de uma igrejinha limitada, pequena, mas eu vi as velhinhas de oração abrindo a boca e dizendo assim: se você crê que Jesus pode fazer, Jesus pode fazer. Cadê os homens que crê? Já era para você ter dado um pulo da cadeira, varão. Já era para você ter pulado aí, rapaz. Eu estou profetizando: Deus vai te dar asas. Caruaru não te segura. Fica com a mão no ombro de alguém que está de pé aí agora, por favor. Diga para ele, dá uma sacudida nele, diga: Deus está falando contigo nesta manhã. Fala bem alto para ele, diga: Deus está falando com você nesta manhã. Diga para ele, diga para ela, diga: os campos te esperam. Cidades, nações, histórias. Fala para ele aí, diga: experiências. Escuta, se eu fosse você hoje, eu já estava pulando aqui, porque você nadar a madrugada toda e perder nesta manhã o que Deus está te dando é loucura. Não perde não, se joga. Se joga. Eu estou te chamando hoje para viver uma revolução na tua vida. Eu estou te chamando hoje para experimentar alguma coisa. Eu estou te chamando hoje para viver algo diferente. Pelo amor de Deus, Deus está te chamando para uma experiência diferenciada. Hoje é o dia de você abrir a boca e dizer para Ele: me leva, Rei. Eu já vou terminar. Quem é que pode parar uma mulher que Deus quer levar mais longe? Eu não conto, pastor Júnior, testemunho pessoal para aparecer, nada disso.
mas para motivar, porque tem gente que às vezes chega arrastado. Ouve o pai e desacredita, ouve a mãe e desacredita, ouve pessoas da família e desacredita, porque tudo que vem sobre a cabeça dele é para empurrá-lo no chão. Eu sei. Ninguém fecha a porta para quem tem promessa, gente. Eu entrei num hotel uma vez, dentro de um estado. Eu queria 5 minutos para dar uma saudação, ou pelo menos a oportunidade de varrer a igreja que eu congregava. Ninguém me deixava crescer. Um dia me deram uma folhinha e disseram: você vai ser auxiliar local da igreja. Você vai ser auxiliar da igreja. E eu olhei para aquilo e disse: eu só quero servir o meu Jesus. Aí eu fui preencher tudo de informação que pediram. Alguém disse: valeu, Jefferson, está começando a obra de Deus que Deus te prometeu agora, tu vais ver o que Deus vai fazer. Aí saiu. Quando levou isso para a mão de alguém que estava numa cadeira, é por isso que eu valorizo essa comunhão, sabe? Eu valorizo isso. Entrar na sua casa para comer com a sua família, como eu fui lá. Eu valorizo essas coisas. Porque eu sei o que alguém fez quando pegou aquela folha. Alguém olhou e disse: quem é esse? Alguém disse: é aquele menino lá. Disse: esse é o movimenteiro aqui de São Martins que estão falando, que fica gritando na igreja que o vento vai soprar. E eu digo: isso soprou mesmo. Hoje não, mas quando eu gravei 40 DVDs, eu passei na frente de uma casa e um disse: vem cá, eu preciso te pedir perdão. E hoje eu tenho a tua coleção em casa, e eu fico te assistindo e aprendendo coisas contigo. E o Espírito Santo te usando para falar ao meu coração e à minha vida. E eu olhei e disse: mas quem é você? Ele disse: bom, eu não vou te contar não, mas eu sabia. Porque alguém pegou aquela folha que eu preenchi, cheia de informação, e disse: se depender de mim, primeiro, não vai para lugar nenhum. Segundo, se depender de mim, não vai sair daqui. E terceiro, sabe qual é o lugar dele? Abriu a tampa de uma lata de lixo, rasgou assim a folha e jogou lá dentro. Eu saí chorando. Jesus disse: pare! E falou comigo como ele fala. Tem gente que não gosta muito, eu não posso fazer nada. Ele disse para mim: meu preto, eu não estou vivo de 1999 para cá, porque eu passei com pastores me beijando e abraçando, não. Era pancada. E quanto mais batia, Deus dizia: voa, 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 voa. Vai voando. Eu estou falando com gente que tem promessa de Deus aqui. Onde é que te jogaram? Para onde é que te empurraram? O que é que fizeram com a tua história? Lata de lixo também é lugar que Deus encontra a gente. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor Jefferson? Porque eu ouvi a voz de Deus falar no meu coração como eu nunca tinha ouvido. E ele disse para mim: por que você está chorando? Eu disse para ele: jogar a minha história na lata do lixo. E ele me perguntou a segunda e a terceira vez: por que você está chorando? Por que você está chorando? Eu disse: jogar a minha história na lata do lixo. Aí ele disse para mim uma coisa que eu não quero que ninguém ouça. Ele disse a mim: que bom. E eu disse: que bom que jogar a minha história na lata do lixo. Aí ele disse: é claro, porque para mim é uma oportunidade de também mostrar que eu trabalho com reciclagem. Tem alguém aí que está entendendo o que eu estou profetizando para a sua vida? Eu vou perguntar: tem alguém aí que está pegando essa profecia? A tua casa não nasceu para o lixo. Deus tem coisa grande para fazer. Eu estou profetizando para quem crê. Quem crê
Dê um grito de glória a Deus bem alto aqui nesta reunião. Estou falando com gente que Deus vai começar a mover do ambiente que você está para coisas maiores. Quando Ele começou a movê-la, sabe como ela ficou vista? As pessoas olhavam para ela e diziam assim: quem é esta que é mais formosa que a lua? Deus muda o olhar de quem te julgou. Ou você pensa que Deus não viu quando ela gritou lá: eu sou a morena, não olheis por eu ser a pretinha que vim do deserto. Deus disse: deixa. Quando eu mudar a tua história, eles vão te olhar e dizer: ô lua. Eu vou parar no terceiro pedido. Terceiro pedido que ela faz e eu encerro aqui. Esse para mim é o principal, porque está ligado ao tema de hoje. No capítulo 4 de Cantares, versículo 16, ela grita assim: desperta, vento norte, desperta, vento sul, e sopra. Pare aí. Sopra aonde? Ela diz assim: no meu jardim. Preste atenção que ela não está pedindo para soprar no quarto, na sala. Não. E olha que ela já está vivendo uma fase que ela está tomando suco de cupuaçu, vitamina de abacate. Eu conheço umas pessoas aqui chique aqui dessa igreja. O povo é chique demais. Gosta do que é bom. Ó, ela já está na fase que ela bota aquele perfume que parece que agarra, não sai mais, sabe? Só para humilhar quem usa o alfazema, ela diz, alguém diz assim: tu tá cheirosa. Ela diz: eu nem botei perfume. Não, é que o que ela colocou fica 15 dias no corpo. Só entende quem está ligado, gente. Eu estou falando que o rei mudou a vida dela, entende? O rei mudou a realidade dela, a história dela. Mas mudou de uma forma tão impactante que ela agora olha e diz: eu tenho um lugar. Este lugar, preste atenção, ela diz, tem um jardim. E ela está dizendo assim: esse jardim é meu. Só que ela sabe que aquele jardim só foi dado a ela para uma coisa. Pergunte para mim bem forte, quem está ligado comigo, diga assim: o que, pastor? Grita bem alto aí, vai, 1, 2, 3. Era para ela encontrar-se com o rei e o rei encontrar-se com ela. Escute, o encontro do jardim era diferente do encontro do quarto do capítulo 5 e do capítulo 3 de Cantares. Porque esse encontro do jardim não aconteceria se ela ou o rei chegasse no jardim, olha para cá, e não percebesse que o vento estava soprando. Ela não fala do amado e diz: vem, amado. Ela primeiro chama o vento. Porque ela sabe que esse vento coopera para que o encontro entre ela e o rei seja profundo. Foi Jesus quem disse: o vento sopra onde quer. Só que eu vou dizer uma coisa: quem se relaciona com quem sopra o vento, que é o Espírito Santo, pode chamá-lo.
Eu estou falando com gente aqui que, se fosse dar um testemunho aqui, talvez ia dizer assim: pastor, eu tive algumas vitórias esses dias, mas eu passei uma batalha tão grande para chegar nessa vigília. Aconteceu tanta coisa, pastor, na minha vida essa semana. Mas sabe por que você conseguiu chegar? Porque o amado marcou este dia, permitindo que antes que ele aparecesse, o vento soprasse. E eu quero dizer a você aqui, olha para mim, não aceite estar no jardim sem que o amado apareça. Porque para o amado aparecer, depende da sua capacidade de chamar o vento. O que é que ela está pedindo? Sopra vento. Sopra vento. Eu vou dizer de novo, olha o que é que ela está pedindo. Sopra vento. Esta manhã aqui, Deus quer nos levar dentro de alguns minutos para sairmos daqui nesta manhã numa profundidade de comunhão com Ele. Mas para isso Ele precisa encontrar aqui uma menina, um rapaz, um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora que saiba pedir. E que nesta manhã não peça outra coisa a não ser para o vento do norte e o vento do sul soprar no jardim. Quantos querem um encontro nesta manhã ainda com o Rei? Eu quero convidar você, mas não quero convidar 5 pessoas nem 10. Quero convidar toda a igreja do Senhor para estar aqui na frente agora. Todos os crentes que estão aqui, saia do seu lugar e vem aqui na frente agora. Mas vem abrindo a boca e dando glória a Jesus aqui nesse momento. Eu queria que se desse para cantar só para Espírito. Sobre o vale de ossos secos. Canta. Afaste um pouquinho as cadeiras com carinho e chegue o mais perto do altar possível, porque eu vim dizer a alguém aqui que o vento vai soprar no seu jardim. Esses dias vão ser dias diferentes. Eu estou falando com pessoas que dentro do ambiente de trabalho vão precisar se retirar do espaço do salão e ir para um banheiro para lá. Deixarem o Espírito Santo conceder os mistérios das línguas que Ele vai te dar. Eu vim falar com gente aqui hoje que o vento vai soprar dentro do ambiente de trabalho, na casa. Mas não é vento de desequilíbrio e de problema. É vento que revela a comunhão e o poder de Deus lá. Por isso, feche os olhos agora. Eita, Deus está querendo tomar a gente nos cânticos aqui, gente. Há quem não entende o caminho, e há quem interpreta como quer o teu caminho. Mas eu sempre cuidei de ti e não te deixei dar um passo para ser desonrada em processo nenhum. Eu fui glorificado, estou sendo glorificado, e eu serei glorificado. Eu estou sentindo Deus neste lugar. Alguém pode dar glória a Deus comigo aqui?
Se você puder, faça uma coisa que eu vou lhe pedir. Agarre o braço de alguém, não é na mão, é no braço. Agarre essa pessoa. Dá um grito de glória bem alto aí no ouvido dela. O medo que às vezes quer reinar não procede da palavra que está empenhada sobre a tua vida. O minuto eu tenho trabalhado como me apraz, tenho feito como pensei. Não está nada fora do lugar nem do controle. Não tenha medo, porque eu sei como eu estou a trabalhar. Hoje eu começo a colocar os teus pés numa nova trilha. Prepara-te, porque eu ainda transformarei o choro em riso, diz o Senhor dos Exércitos. Estou sentindo a glória do meu Deus neste lugar. Há alguém que pode abrir a boca aqui? Quem está sentindo a glória dele aí também? Eu vou lhe dar 1 minuto e meio para você glorificar. Depois a gente vai orar. Abra a boca. Ore em línguas aí aonde você está. Ele da cavatoi bada acatato endereda. Eni andagando que me bovadai andagando do vaduti ocandatawa suibene. Estou sentindo algo de Deus aqui nesse ambiente. A nuvem de Deus está bem baixinha aqui nesse lugar. Deus vai levar a gente para uma dimensão nova. Abra a boca, deixa Jesus batizar com o Espírito Santo. Você que nunca falou em línguas, fale pela primeira vez. Por 1 minuto e meio, abra a boca para adorar. E os meninos levantam um solo ali. Pode só, isso, abra aí. Pode dar lugar mesmo aí, fica à vontade. Vá abrindo a boca, porque Jesus está preparando o ambiente. Cadê os vasos para abrir a boca aqui e dar glória a Jesus? Eita, abre a boca para dar glória ao Rei. Abra a boca e receba o que Deus está liberando agora. Abra a boca e receba o que Deus está liberando agora. Há uma glória de Deus tomando conta deste lugar. Recebe o que Deus está te dando. Quem está ministrando sobre ti. Recebe agora, homem. Não ficarás na limitação. Deus está desbloqueando agora. O teu caminho está sendo aplanado. Ele tira os montes agora e te desmarcha. Abra a boca para dar glória. Jesus está presente aqui. Homem me cando, me mandai. Recebe mais.
Curve sua cabeça, feche os olhos. Deixe-me ouvir as línguas estranhas deste lugar. Todos os que são batizados com o Espírito Santo, não tem por que não falar em línguas agora. Cadê os vasos para abrirem a boca aqui? O Espírito Santo está querendo tomar as mulheres. Ele quer tomar as mulheres para profetizar aqui. Abre a boca, mulher! Há muito fogo de Deus neste altar, eu estou sentindo. Eleri que me canto, me manai, adagadagácia. Ergue, orgue, me ando, me bedagadama. Abre a boca, grita, mulher. Dá lugar, mulher, tu és vaso. Deixa o rei te tomar. Ele está querendo tomar as mulheres aqui. Tem um manto de glória envolvendo as mulheres. Abre a boca aí, mulher. Recebe agora. Há uma unção nova de Deus. Abra a boca. Comece a pedir para o vento soprar. Para o vento soprar no jardim. Peça para o vento soprar no jardim. Peça para o vento soprar no jardim. Quero ouvir as línguas estranhas aqui no arraial. Quero ouvir o barulho dos crentes adorando. Quero ouvir o barulho desses crentes glorificando a Deus agora. Eu preciso de alguém que chegue até onde está esse homem aqui. Um obreiro, uma obreira. Queria que um obreiro que está aqui, chega aqui junto dele aqui. Isso. Venha. Chega aqui também. Coloque a mão no coração dele. E eu quero que você pegue nas pernas dele aqui. Como Deus sabe, pegue nas pernas dele, embaixo. Isso. Nada vai lhe paralisar. Nada vai te paralisar. Deus te livra. Eu não sei quem está comigo aqui, mas quem está, dá uma glória. Jesus está aqui.
Deus te livra. Porque primeiro Ele toca no teu coração e diz que tu não vais ficar na cama nem na maca. Enquanto estes servos de Deus estão com as mãos aí, o Senhor está te tocando da cabeça aos pés, mas Ele está tocando no teu coração e nas tuas pernas, porque tu tens que estar de pé para testemunhar aquilo que Deus fará, que trará alegria ao coração de quem te ama. É minute atalácio. Eu não sei quem está ligado, mas quem está ligado não me deixa só. Abra a boca, porque vou varácio. Erguiande cauatauande atauaciteri araguia. Receba o toque de Deus aí agora. Sinta a anestesia de Deus agora. Porque o nome de Deus sobre a tua vida e ao longo da tua história é livramento. Ele te cerca e te guarda agora e te diz: não vai para a maca. Deus te segura de pé. Recebe agora! Estende a mão na direção dele e abre a boca por 30 segundos sem parar. Não pare de glorificar a Deus com as mãos erguidas, porque neste exato momento a glória do Senhor está descendo e eu sinto Deus está tocando no sangue, nos rins, na coluna, hemorga, tauácia, edértia. Eu preciso de uma mulher para abraçar essa mulher aqui agora. Alguém para dar um abraço nessa mulher agora. Abrace ela, porque neste abraço há um consolo que a alma dela precisa. Ergue a fâmbia, eita, que mistério forte aqui. Tu não estás recebendo um abraço de um irmão, tu estás recebendo um abraço de um pai. Há uma dor muito grande que por muito tempo se instalou na tua vida. Deus remove hoje e estabelece agora uma paz diferente sobre a tua vida. Recebe neste abraço, porque enquanto a igreja da glória, Jesus está trabalhando aqui. Cadê os pentecostais aqui dessa casa, gente? Cadê os crentes que pensavam que não ia aguentar ficar até 5 da manhã? Está faltando 2 minutos aqui. Cadê você para abrir a boca e dar na cara do diabo glorificando a Deus? Deus está liberando algo sobre essas pessoas. Eu vou concluir, mas eu estou sentindo algo de Deus aqui, gente. Eita, eu queria que você abrisse a boca. Jesus está querendo batizar com o Espírito Santo nesta manhã, mas você tem que fechar os olhos agora. Comece a abrir a boca. Você que não é batizado, você que nunca falou em línguas, abra só a boca para glorificar a Deus agora. Você já venceu a vigília e já venceu o cansaço. Aproveita agora. Abre a boca aí por alguns minutinhos e deixa o Espírito Santo liberar o vento aqui. Deixa o vento soprar no jardim agora.
enquanto essa canção é entoada, abra a boca e vá glorificando a Deus. Ele está soprando o vento aqui. Ele está soprando o vento aqui. Ele que ama a multidão de caídos. Estou sentindo algo de Deus muito forte. Senhor, um povo forte. Estou sentindo algo de Deus sobre a terra. A presença do doce meio do Espírito Santo está soprando. Abra a boca e cante e glorifique a Deus.